Ô Mauro, teve aí uma polêmica grande, né, com relação ao Paulo Mossa. Paulo Roberto Martins da Paulo Roberto Martins, da Rádio Transamérica, que ele fez ataques pesados ao Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. O que você achou? Eu acho o seguinte, ele fez uma crítica à pessoa do Abel, né? Uma crítica pessoal. Sim. Você que está ali nos bastidores do Palmeiras, é uma crítica que tem embasamento, ou na sua opinião não? É um problema pessoal dos dois? E outra, o Palmeiras pode punir a Transamérica? Isso não, né? De proibir a entrada em treino, isso não. Não é legal. Não é legal, até porque tem que ser, de novo, pessoa física com pessoa física, né? E cada um se sente ou não. O que eu deploro nessa questão, e até porque, para deixar muito claro, trabalhei com o Paulo, sou amigo, posso dizer que eu sou amigo do Paulo. Eu também sou amigo dele, gosto muito dele. Eu gosto muito dele. Que ele foi mal, ele sabe que ele foi mal. Que ele foi péssimo. Mas, infelizmente, não tem sido só ele. Eu até fiz um texto no nosso portal da Jovem Pan, que é mais ou menos assim. Que até hoje a gente toda hora fala. Desabafa, detona, dispara, entenda. Né? Esses clickbaits, né? Para chamar a audiência, né? Que basicamente é assim, a gente aprendeu, e o Vampeta sabe mais de nós de Bíblia, né? A imprensa esportiva ainda vai dizer que foi o Abel que matou o Caim. E não Caim matou o Abel, evidentemente o Abel Ferreira. Vemos dias de uma intolerância, de uma impaciência, de uma ignorância absurda, brutal. E infelizmente no nosso ofício cada vez pior do jornalismo esportivo, e não só o jornalismo esportivo, o jornalismo, a gente é refém exatamente do quê? Do tal do clickbait, da chamada, né? Então assim, isenção, a busca pela melhor versão possível do fato e não da verdade, porque a gente é prepotente, arrogante pra cacete, né? Você tentar ser isento, você tentar ser equilibrado, isso não dá repercussão. O que dá repercussão, o cara falar bobagem, o que dá repercussão, o cara xingar, o que dá repercussão é uma polêmica, tá aí, ó, exatamente aqui no nosso ponto de bola. Abel matou Caim, dispara a imprensa esportiva do Brasil. Que só tá faltando isso, falar que o problema da quarta dose é culpa do Abel, que a continuação da pandemia, quando ele chegou durante a pandemia no Brasil vindo da Grécia, é culpa dele, que mais? Que os problemas da Ecovia são dele, que o problema do Queiroz é dele, que o problema do time não jogar o Palmeiras como Xavi, Iniesta e Guardiola é dele, tudo é dele. Eu não quero dizer só porque é de português, você pode falar, tá falando porque é do seu time. Não sei, pode até ser uma má vontade muitas vezes, mas às vezes é uma boa vontade, a minha própria em relação ao meu time, embora muito palmeirense me detone, mas enfim. Mas o que está acontecendo com o Abel está passando de todos os limites. E o que é pior, nós, principalmente da imprensa esportiva, aí eu vou falar para o nosso caso, se cria essa coisa da turma da patota a favor de um treinador ou de uma situação. Eu acho engraçado. Os amiguinhos do treinador. E os inimiguinhos? Que, aliás, é o que dá mais repercussão. Ser inimiguinho do cara, fica o tempo inteiro. Eu não vejo falar do clube dos inimiguinhos. E muitas vezes os caras que são inimiguinhos falam do outro clube. Quando você defende o cara, ou você não detona. E, de novo, tá aqui alguém que não gosta de muitos jogos do Abel. É só pegar a transmissão que eu fiz pelo SBT e na Jovem Pan, mas do SBT, dos jogos do Palmeiras Atlético Mineiro. Onde eu fui muito criticado por palmeirenses porque eu estava criticando muito o estilo de jogo do Abel. Para dizer que, inclusive, é do meu time. Eu acho que o Abel podia soltar mais vezes a equipe. Eu acho que ele podia ser mais propositivo em muitas coisas. Mas eu acho um absurdo, para não dizer uma sacanagem que ele não tem repertório. E acho absurdo dizer que ele não ganhou a Copa do Brasil, não ganhou o Brasileiro, não ganhou o Paulista. Sendo que, cacete, ele ganhou 2 Libertadores, uma com 3 meses de trabalho, no mesmo ano. Em 5 meses ganhou a Copa do Brasil, ganhou agora a Recopa, jogando bem, jogando para cima. E não reconhece. E se pode discutir o futebol? Deve. Mas a gente está discutindo agora a pessoa. E, infelizmente, o Mórcio, que eu adoro, chamou o Abel de boçal, de idiota, de... Você pode achar de prepotente. Por quê? Basicamente porque eu acho que foi aquela ironia que a gente debateu no programa de ontem. Da entrevista. Exato, do Abel. Né? Eu sou retranqueiro. Que é retranqueiro e tal. Gente, a gente é irônico com todo mundo. E, aliás, inclusive, o meu texto aqui, que é esse que a gente acabou de mostrar, é um texto super irônico. Mal educado. Exato, mal educado. É mal educado. Só que ele prepotente, assim, arrogante. Prepotente, arrogante. Normalmente somos nós da imprensa. A gente não aceita a crítica. Só que a gente fica o tempo inteiro defecando regra. Ele falou assim, eu não estou falando... Mas a imprensa no geral, né, Mauro? Não, ele fala isso... nós também. Só que ele falou assim, sim, não estou me excluindo. Mauro, eu estava lendo tudo que ele falou. Só rapidinho. Desculpa, Vampi. Desculpa. Não, só para falar. Quando eu falo da imprensa esportiva, que eu quero ficar no nosso campinho muitas vezes tacanho. Mas o meu diploma é de jornalista, não jornalista esportivo. E quando eu falo de imprensa, eu quero tentar defender, até porque eu fui professor de jornalismo como o Flávio, não tão brilhante. Estou aí há 34 anos, mas 31 anos fazendo isso. Então é horror. Agora, por outro lado, se o Palmeiras... Não podemos mais falar... A Transamérica não pode entrar em coletiva? Acho errado. Agora, algum jogador deram uma exclusiva para a Transamérica? Tá valendo. Porque, infelizmente, eu acho que nesse caso houve uma extrapolada. Embora eu acho que a questão deveria ser muito mais da pessoa física do Paulo com a pessoa física do Abel. É que o Paulo falou... Eu estava lendo
Isso aí ele falou assim, não é nada contra o treinador, é contra a pessoa. Isso. Física. É, a partir do momento que você expõe a pessoa física, perde até a razão. a pessoa só vai colocando mais educado. Ó, eu conheço o Paulo, trabalhei com ele muito tempo. O Paulo não entra nesse detalhe que boa parte da imprensa entra, e eu até às vezes Sim, também, de link, clickbait, não sei o quê. sim. O Paulo, Não é disso. ele é um cara ele é contundente. ele é fidagal, né? Ele fala, ele vai quando no ele fígado. usa muito esse termo, às vezes você fala com o fígado, é complicado, e a gente, então você passa do ponto. O Paulo, ele não é desse tipo. Conheço ele o suficiente para dizer com toda tranquilidade. Não vi o que ele falou. Foi mais por causa da entrevista do Abel. O Paulo é invocado. Sim, ele é, agora, ele muito engraçado também, tem uma ótima ironia. Mas Ele pega duras vezes e pode ter passado do ponto. Pode ter passado do ponto. Agora, não foi essa coisa de, eu vou criar uma situação para fazer isso, aquilo. E acho assim. Isso é verdade. Coisas pessoais se resolve do lado pessoal. Se o Abel se sentiu ofendido por alguma razão, ele tem todo o direito de processar, alguma coisa do tipo e tal. Que não fará, inclusive, pra mim, no caso. morre por aí. Morre por aí. É uma coisa do Paulo, que é um jornalista sério, não tem rabo preso com nada, com ninguém. Pode ter passado do ponto, como eu já passei várias vezes. Todos nós. Então, mas ele é um cara que merece extremo respeito. Mas Não, Flávio, Ele foi mal pra cacete, ponto. Não, pode ter tido um momento infeliz. E morre por aí. Momento e o infeliz Abel pra tem cacete todo o também. direito de... eu não vou mais falar com esse rapaz, eu não respondo pergunta dele. Mas E o aí, clube, a partir daí- o clube não tem direito de fechar as portas para Transamérica. É isso que eu Fechar tô as falando. portas Isso não é pode diferente acontecer. de você não Porque aí você liberar está pra entrevista. censurando um veículo por causa de uma por isso que eu tô opinião. falando. O veículo é uma coisa e o Paulo é outra, que aliás é um cara extremamente sério, não tem rabo preso com nada, o que não lhe dá o verdade. direito nem a mim, Uma nem a coisa- ninguém de passar do ponto com pessoas. Quando a gente faz isso, Ele errou. a gente paga pelo que fez a mais. Só. E morre por aí, é um cara que eu respeito, é um profissional sério e que passa do ponto, às vezes, como qualquer um de nós. O Mauro, ele falou uma coisa que realmente é verdade, que é o clickbait, né? Eu mesmo sei o que é isso, tenho um canal de YouTube, sei o que dá audiência, é verdade. Agora, eu acho que também hoje tem um lado positivo, que é essa independência da mídia. Porque hoje a mídia está muito menos na mão dos clubes, como já esteve. Porque cada dia é mais difícil trabalhar com o clube. Não libera entrevista, ninguém fala. Isso também tem. Tem isso. Sim. Tem uma situação muito chata também, que você percebeu que você dando opinião, você também pode criar conteúdo. E hoje, cara, na boa, os clubes fecham porta, você tenta entrevistar jogador, ninguém dá entrevista, só dá entrevista pra TV oficial do clube. Isso é verdade. Isso realmente... Eu não tô entendendo o que tem que Mas ser o que uma não coisa justifica do o que aconteceu. clickbait. Eu não acho que ele fez isso pelo clickbait. Claro que Só não. que eu acho que a mídia Ele não. hoje É como eu disse é há mais pouco, Flávio, é independente. característica Ele não. A mídia hoje ela pode falar o que ela pensa. Mas sempre Não, já ficou muito em mão de clube pra conseguir entrevista. Você está confundindo Não, pessoas Eu com a acho. mídia em geral. Não, tudo eu bem. não Discordo. conheço ninguém Calma que aí. ficou em mão de clube por causa disso. Voltamos à Rádio Jovem Pan, então agora, ó, é multiplataformas, como diz o Vamp, 20 mil pessoas simultâneas no YouTube. Deixa o seu like, hein? Muito importante pra gente. Fala, Flávio. Eu confesso a você que eu nunca vi. Tem o desonesto, o Venal como em toda a profissão. Mas eu nunca vi ninguém diminuir ou bater mais porque o clube X ou Y. Eu já vi, não pode criticar muito, senão não vai conseguir Eu entrevista. tive uma vez E uma hoje com a situação- mídia Eu tive uma independente... vez uma situação dessa na minha carreira. Não pode falar desse aqui porque compra, porque vende os direitos tal. Eu peguei meu boné e fui embora. Acabou. Uma vez, eu tenho quase 50 anos de jornalismo. Uma vez. Aqui na Jovem Pan, por exemplo, eu já criei um monte de confusão. Não foi pouca. Muitas. Né? Nunca, o Vanderlei Nogueira sabe disso. Nunca. Coitado do Vanderlei. O senhor Tuta disse, fala isso. Coitado, o Vanderlei já teve que Ele resolver. só falava assim, segura a tua onda. Não é verdade? Você tá falando isso? Então, quantas vezes o Vanderlei me livrou de processo? Então, também já tomei vários. Agora, nunca na minha vida profissional, Eu nem queria só aqui, nem na pegar o Gazeta. gancho não. aí, Asmar, que você citou entrevista coletiva, né? Primeiro, criou-se um problema nesse último episódio, claro, né? Que é
não é inédito, pessoal entre um jornalista e o técnico do Palmeiras, o professor Abel Ferreira. E o Flávio colocou corretamente, você que tem que sentir. Se você, recentemente, o Abel ameaçou processar e pensou no dia seguinte que não valia a pena. Ponto. Ele pode pensar a mesma coisa hoje ou pode entender. Não vai processar. Então, esse assunto está liquidado e virou a página. Com relação à entrevista coletiva, é impensável que um clube, o Asmar citou, que vai fechar, não sei, é impensável que um clube feche a porta por uma emissora, por um veículo, por um jornal, por uma televisão, depois de uma ofensa ou de uma discussão com um dos seus integrantes. Né? É impensável. Então, acho que isso não vai acontecer. O que pode acontecer, acontece em entrevistas coletivas do mundo inteiro e da Casa Branca, por exemplo, que é o seguinte, esse personagem, por um determinado período, para a eterna vida, não sei, não pode participar da coletiva. Por quê? Porque criou-se um problema sério que não foi superado, porque às vezes as coisas são superadas, e quer evitar confusão na coletiva. Tipo uma discussão, uma coisa pior. Então, isso eu concordo, para evitar um problema maior. Aquela pessoa. Aquela pessoa, claro. Então, a empresa está lá, presente, representada por outro profissional, e acabou. Por que Paulo Roberto Morsa, que eu trabalhei junto, acho um cara delicioso. Divertidíssimo. Divertidíssima relação. Então, acho que ele não repetiria, Asmar. Hoje, você fala de novo, não vou falar, Asmar. Eu acho que ele faria isso. Acho que faria isso. Então, por que não quer permitir? O Paulo Roberto Morsa não vai participar da coletiva. Eu acho que vai estar poupando os dois. Perfeito. Um que está lá para responder, que pode estar com o cara na garganta, e o outro que vai querer, vou falar as bobagens de novo, ou vou falar alguma coisa agressiva. Então, para evitar, o cara não vai na coletiva. Agora, enquanto o assunto não foi superado. Vai ter menos clickbait na coletiva. Mas também não pode ter aquele negócio, né? Que a gente já viu em algumas situações. Faz a pergunta da Transamérica. Desculpa, a pergunta da Transamérica não será respondida. Não, isso não. Isso não já aconteceu comigo. Mas eu posso falar isso. Então já aconteceu comigo. Então o que eu quero dizer... E na Seleção Brasileira. E na CBF. Então eu queria só dizer isso claramente. Então a Transamérica vai estar com um repórter lá. Marco Belo, talvez, não sei, qualquer um. Qual um que faz? Vai fazer a pergunta e vai responder e acabou. O problema é pessoal. Ele se sentiu incomodado ou não, ou se sentiu, mas não chegou ao processo, vai superar. Daqui uma semana você fala, um falou com o outro e morreu. Isso acontece. Então, eu acho só uma coisa sobre isso aí, assim, eu acho que opinião é uma coisa, ofensa é outra. No caso, foi uma ofensa à pessoa. E o Paulo fez questão de dizer que estava falando da pessoa, né? Não do treinador. E eu, por exemplo, a minha linha, eu tô nem aí pra pessoa. Problema dele, eu avalio o trabalho. Eu avalio o técnico de futebol. E aí tudo bem você falar, eu acho que ele joga muito atrás, ele errou aqui, acertou aqui. Isso aí é normal. Isso aí faz parte, né? Pode até ser um pouco mais incisivo nisso, mas é discussão de futebol. Mas quando vai pra pessoa, aí eu acho que é complicado. E é uma coisa que eu concordo muito com o que o Mauro falou. Acho que a imprensa, ela critica todo mundo que faz parte, mas não aceita ser criticada. Né? O Abel não é a primeira vez que as pessoas o criticam porque ele faz críticas à imprensa. E a imprensa ela fica muito ofendidinha quando é criticada. E acho que a gente dá muita importância para a nossa opinião, que não interessa se eu gosto do Abel ou não. O que as pessoas querem saber se eu gosto do Abel ou não? É problema meu, eu nem o conheço. Não, é problema meu. A minha opinião pessoal sobre cada personagem não interessa. O que interessa é o Abel trabalha bem ou mal. Se eu acho o Abel legal, simpático, bonito, feio, é problema meu. Acho que a gente dá muita importância assim para coisa nossa. Eu acho esse cara chato. Problema seu. Vai dormir e xinga o cara na sua cama. No microfone tem que ter responsabilidade.